Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós damos continuidade à análise do livro A Arte de Ler, de Mortimer Adler, agora analisando o capítulo 16, que é o penúltimo capítulo, que tem o título Os Grandes Livros. Nesse capítulo, Mortimer Adler dá atenção a um tipo específico de livros, que ele chama de grandes livros. Esses grandes livros são considerados aí os livros mais importantes e que trazem aí, um certo acréscimo intelectual a quem lê. Logo no início, Mortimer Adler coloca, que existem mais livros publicados do que é possível um leitor ler. Ou seja, são publicados por ano aí cerca de 2 milhões ou até mais todo ano, esse tanto de livro, e cabe ao leitor escolher dentre essa gama de variedade de livros, aqueles que ele deve escolher para agregar, para trazer novas informações e te elevar como pessoa, ampliar seu conhecimento e ampliar sua intelectualidade e tudo mais. E nisso Mortimer Adler coloca que nem sempre ler muitos livros significa que isso é algo bom. Você pode ler realmente vários livros, porém com conteúdo que não é interessante, que não é razoável, que não vai te acrescentar em nada. Então ele coloca que é necessário, além de saber ler, e além de ler muito, tem que saber o que se ler. Aquilo que tem um conteúdo que é interessante e que vai te agregar e te evoluir como pessoa. Então é importante saber o que ler e além de saber de ler bem propriamente, E aqui o Mortimer Adler coloca nesse capítulo o que ele considera como um grande livro, quais são esses livros que são tão importantes assim. O Mortimer Adler ele teve experiências em relação a livros, listas de livros e clássicos e tudo mais, especialmente na Universidade de Colômbia, com o curso que ele fez durante a juventude dele, relacionado a esses livros, os chamados Great Books, ou grandes livros, e que ele, ao longo do tempo, foi desenvolvendo e fazendo análise, sempre relendo e lendo esses livros e tudo mais, E ao final do livro A Arte de Ler, ele coloca uma grande lista de livros que ele considera como sendo os livros mais importantes, os grandes livros, E nisso o próprio Mortimer Adler ele coloca um pouco da experiência dele sobre os grandes livros nesse capítulo 16. E ele estabelece inicialmente que existem dois critérios que ele pensa em relação aos grandes livros. O primeiro é que eles fossem na própria língua dele, no caso a língua inglesa, estivessem disponíveis com traduções ou que fosse originalmente em inglês. E segundo, que pudesse ser lido por qualquer pessoa. Então esses critérios iniciais que Mortimer Adler colocou para fazer sua própria lista de grandes livros. Nesse mesmo capítulo ele estabelece outros critérios que são os critérios mais pontuais, mais específicos em relação aos grandes livros. Ele estabelece 6 critérios para estabelecer aí o que seria grandes livros, O primeiro, que os grandes livros eles são lidos por muitas pessoas, não considerando apenas como livros populares, mas que eles são lidos por muitas pessoas ao longo do tempo. Por exemplo, se a gente lê um livro popular, Crepúsculo, ele é lido atualmente, conhecido, famoso, mas pode ser que daqui 100 anos não seja conhecido e não seja lido por várias pessoas. Então, ele normalmente é um livro conhecido de várias pessoas e lido ao longo do tempo, Nem sempre os livros muito lidos em uma época se tornam grandes livros porque eles podem ser esquecidos, exige essa necessidade do tempo. Segunda característica, ou critério pontual, é que esses livros são populares, no sentido de que eles foram escritos para pessoas que não são especialistas em determinadas áreas. Eles foram escritos para o público geral e eles têm normalmente uma comunicação primária, uma comunicação inicial, ou seja, eles tratam de um tema que anteriormente ninguém havia tratado e tentam resolver problemas que anteriormente ninguém havia tentado resolver. Então, por isso eles são considerados populares. Eles são livros mais gerais, onde várias pessoas podem ler, qualquer pessoa pode ler e entender esse livro. Não são livros técnicos específicos para uma determinada área. A terceira característica, o terceiro critério, é que eles são sempre contemporâneos. Ou seja, não importa que seja um livro de Aristóteles, Platão, de mais de 2000 anos, mas eles sempre vão ter conteúdo que é atual, porque embora a tecnologia evolua ao longo do tempo, e as pessoas se desenvolvam em relação a isso, os questionamentos humanos sempre permanecem os mesmos, sobre o que é a vida, qual o propósito da vida, por exemplo, o que é o amor, o que seria felicidade, são conceituações
que o ser humano sempre teve ao longo de toda a sua existência e também não se desatualizam, né? Então, os grandes livros são sempre contemporâneos, não importando a época em que foram publicados aí. E são sempre, portanto, relidos, né, com esse conteúdo. E aqui o Mortimer Adler até coloca uma frase bem interessante, né? Os grandes livros são as mais poderosas forças civilizadoras do mundo atual, porque justamente eles têm essa força de trazer as bases, né, da sociedade. E, como eu falei, embora o tempo decorra, né, os grandes livros, os grandes problemas humanos, eles sempre vão existir. Então, portanto, existindo, os livros sempre vão ser contemporâneos. O quarto critério, a quarta característica é que eles são obras consideradas obras-primas. Ou seja, eles não têm uma proclamação de inferioridade, eles sempre são vistos com várias interpretações, são vistos como referências em seu âmbito, né, literário ou científico ou filosófico, e possui vários níveis de interpretação, várias compreensões que os leitores podem fazer, e portanto vários outros livros derivados desse mesmo livro, né? Além disso, temos assim, o quinto característica, ou quinto critério, são os que mais instruem. Os grandes livros, eles instruem, trazem conhecimento, trazem uma possibilidade de crescimento intelectual e pessoal daquele que vai ler esses livros, né? E por terem aí justamente comunicações originais. Como assim comunicações originais? São fontes primárias, né? Fontes de estudos sobre um determinado tema. Uma vez tratado sobre aquele tema, normalmente esse livro ele vai servir de referência para outros estudos. Por exemplo, se você vai estudar sobre o conceito de amizade, você vai analisar, por exemplo, alguns livros de Aristóteles que tratou sobre o tema. Você vai analisar sobre a ética, inevitavelmente você vai ter que passar pela Ética a Nicômaco de Aristóteles e outros livros assim sucessivamente. Então é importante entender isso, né, que são os livros que instruem e trazem conhecimento e agregam informação e conhecimento para aquele leitor. Além disso, eles tratam dos problemas permanentemente insolúveis da vida humana. Como eu já falei, eles sempre tratam dos temas que inevitavelmente não são resolvidos. Embora tenham em seus livros aí, conhecimentos, informações, agregam informações sobre determinado tema, tragam conhecimentos novos, os temas normalmente não são sempre resolvidos, né? Como, por exemplo, aí, o que seria a vida, qual o conceito de vida e qual o sentido da vida. Existem vários livros que tratam sobre esse tema, os primeiros de comunicações originais, com certa abordagem, porém o problema ainda é em aberto, não é totalmente resolvido. E aqui o Mortimer Adler ele ainda relaciona uma série de livros ao longo de todo o capítulo 16, que seria denso e complicado eu ressaltar todos os livros, mas ele divide em etapas onde ele vai relacionando por temas, né? Na área da matemática, quais são os livros, na área da ciência, da filosofia, e relacionam todos eles, né? O importante é entender que os grandes livros, eles têm sempre outros livros como pré-requisitos. Então forma basicamente uma ordem cronológica de livros e tudo mais. É importante ressaltar que esses livros, nessa época que o Mortimer Adler escreveu o livro A Arte de Ler, ele ainda não havia feito a coleção, que é chamada The Great Books of the Western World, né? Os grandes livros da civilização ocidental. Logo depois, com o passar do tempo, e com o sucesso do livro A Arte de Ler, né? How to Read a Book, ele decidiu, aí, junto com outros professores da Universidade de Chicago, proporcionar, aí, junto com a Enciclopédia Britânica, proporcionar aí uma publicação onde teria vários volumes chamados aí dos grandes livros, né? E aí ele realmente reformulou um pouco o conceito do que ele considerava como grandes livros, porque ele acrescentou temas como, por exemplo, as grandes ideias e acrescentou outros critérios para definir o que seriam grandes livros. Mas aqui nesse capítulo ele já traz uma luz aí em relação ao que seriam grandes livros inicialmente e tudo mais. Essa coleção que o Mortimer Adler publicou, ele publicou em 1952, né, e quase 10 anos depois de ter publicado o livro A Arte de Ler, How to Read a Book, né? E essa coleção eu tenho aqui em casa a primeira edição, né, e ela foi publicada em 52, e a segunda edição foi publicada na década de 90, 1990. Então essa é a coleção que eu vou mostrar para vocês terem uma ideia dessa coleção. Aqui está os volumes, né, da coleção chamada aí Great Books of the Western World. São 54 volumes que têm aí os principais autores da civilização ocidental.
São considerados, portanto, aí, os livros mais importantes, segundo Mortimer Adler, em termos de conhecimento, de agregação de temas e tudo mais. É importante dizer que é muito difícil definir, como ele ressalta, né, quais seriam todos os grandes livros. Ele diz que esses são os principais que estão listados no final do livro, mas que podem realmente haver outros além desses, né? E ele coloca os seus critérios aqui no livro, e como eu já mencionei, ele altera esses critérios sobre o que seriam grandes livros com o passar do tempo, especialmente depois que ele fez essa coleção, ele alterou os seus critérios e conceitos, né? E nisso, o outro livro, né, o Como Ler Livros, o Como Ler Livros, que foi publicado pela editora Realização, ele contém aí já um pouco mais sobre os conceitos de grandes livros, sobre a nova perspectiva, né? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha, é isso, até mais.